canais 524 e 24 da RCTV, na NET, claro, NET TV. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Neste momento, nesta hora, 18 horas e 57 minutos, a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre é 14 graus centígrados e a umidade relativa do ar 81%. Alta umidade relativa do ar, lembrando sempre que a umidade relativa do ar, que é normal para o ser humano, é de 60 a 50%. Tá, meu microfone está com problema aqui, mas está ligado o microfone. Ligado o microfone. A questão aqui. Mas de qualquer maneira, agora não sei se o Beto vai me informar se estamos chegando bem na questão do áudio. Bom, nossa atividade, como lembrando, há 28 anos está no ar, sempre ao vivo, um programa de informação, de formação e de muita opinião. Hoje temos aqui na presença de Rochelle Pons, advogada especialista em trânsito. A Regiane está sempre em trânsito, hoje já deu uma paradinha e chegou aqui na RCTV, né? Mais ou menos isso, né? Porque ela é especialista em trânsito, mas está sempre em trânsito também, né? Pra lá e pra cá, né? Literalmente. Tem bastante trânsito em Porto Alegre. Né? Isso aí, isso aí. Novidades hoje vai ter aí? Temos novidades. Sempre tem, né? Isso é uma área que realmente sempre tem alguma coisa pra gente falar. Sempre demanda muito a questão do trânsito. Bom, também aqui conosco, Dr. Oscar Algair, empresário. Obrigado pela tua presença, Algair. Obrigado pelo convite aí, Silvio. Para fazer então novidades? Sempre tem, né? Nem que seja do dia a dia, né? É verdade. Muito bem, Algair aqui está conosco, o Dr. Oscar Algair e o Bruno Soper, que é advogado especialista em direito do consumidor. Também não vou explorar o Bruno. Obrigado pela tua presença, Bruno. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, aos demais colegas de bancada também. O Bruno vai encerrar o nosso programa hoje mostrando a sua habilidade, né, de músico também. Ele se apresenta e tal, um camarada que tem esta arte, né, e essa sabedoria aí. Bom, nós começamos aqui a atividade já desde o seu nascimento lá, no começo da década de 90, completando 28 anos, o ano que vem, festa, 29 anos, imagina 30 anos, 3 décadas, daqui a 2 anos, um ano e pouco já. O programa Atividade. Nós começamos sempre pelo esporte. Eu vou aproveitar aqui a presença do empresário Oscar Algair, porque Algair, aproveitando assim e a tua especialidade em Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, nós temos os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil, a natação do Brasil está brilhando no primeiro dia e conquistou 4 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É uma boa marca essa, né? É uma boa marca, Silvio, mas assim, tem gente morrendo na praia, né? Não adianta saber nadar e morrer na praia. Isso aí é complicado. Mas vamos para os nossos... Eu queria só... Podemos mudar de assunto aí? Eu queria só explorar. Já quer adentrar nesse mérito aí. Eu me lembro que um dia desses, um tempo atrás, aí o Algair chegou aqui e falou sobre os Jogos Pan-Americanos. Então eu acho que como nós não temos um especialista aqui, eu estava nomeando agora a atividade, o Algair como especialista em Jogos. Silvio, assim, eu, ultimamente, por exemplo, ontem a minha esposa, ela gosta muito de filme, a Ana, amiga da Roxane aí. Então ela me convidou para ver o Quatrilho ontem, quer dizer, a gente olhar de novo um filme, uma produção gaúcha, né, de muito boa qualidade. Então eu não olhei futebol nem nada, fui assistir o Quatrilho, que terminou lá quase meia-noite. Tá certo. Né, e vi um silêncio muito grande na cidade. Importante é que esse Quatrilho passou num local onde o Grêmio deu 5 também, né? Então, deu 5, né? Então, é 5, é 4 e tal, mas de qualquer maneira ele se refere, claro, ao jogo do Grêmio contra o Flamengo, que foi uma grande vergonha para o Grêmio. Nós, gremistas, sabemos que foi uma vergonha. O Grêmio que jogou um belo primeiro tempo e depois se desandou, a maionese desandou. O Luiz Felipe mostrou que ele não soube sair da cilada que o Renato preparou para ele. Isso aconteceu, na verdade, falando sério. Na verdade é o seguinte, Silvio, deixando as brincadeiras de lado, assim, já brincando também, eu acho que o Grêmio errou estrategicamente o jogo de ontem. Primeira coisa que tinha que fazer, 2 dias de chuva intensa, fazer o que os companheiros lá de Caxias fizeram no Jacone, quando tiveram o jogo do Flamengo e tiveram 2 ou 3 dias de chuva intensa. Fecha a drenagem, não funciona a drenagem. Desliga as bombas, fecha os canos de saída da água da drenagem e bota aqueles salto alto do Flamengo ali a pisotear nas poças de água. Ou seja, isso faltou para o Grêmio. Ou seja, o Grêmio quis mostrar que tem um dos melhores gramados do Brasil, que na verdade não é, todo mundo sabe que tem problema ali.
e entregou um gramado em condições do Flamengo tocar a bola, e foi o que deu. Só que o Grêmio ontem fez um excelente primeiro tempo, foi estrategicamente, Aliás, foi muito bom. nós temos um VT, enquanto o Algar está falando, vamos mostrar aí os lances do jogo de ontem, desta goleada que o Flamengo também impôs ao Grêmio aqui na Arena. Já tinha feito isso no Rio, 5-0. Vamos lá. E aí, Algar? O Silvas autorizou isso aí? Sim. Ah, então tá. Não tem, não? Não tem? Não, então olha, foi bem, vetado, eu sabia que ia ser vetado isso aí. De qualquer maneira, eu acho essa tua análise interessante, porque o Grêmio... Mas deu condições de gramado para o Flamengo, que todo mundo sabe que tem um toque de bola muito bom, né? Jogar de igual para igual com o Grêmio. Em Caxias fizeram diferente, desligaram as bombas, foi quase que um polo aquático, e qual foi o resultado? O Juventude ganhou de 1-0 do Flamengo lá em Caxias. E também o seguinte, no meu entender, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, conseguiu tirar as ações do Flamengo, só que como houve uma expulsão no final do primeiro tempo, eles acharam que a coisa ia mudar totalmente. Então, como tinha jogado atrás, que o Flamengo ia recuar as linhas e que o Grêmio iria ao natural fazer, sei lá, 1-2-0. Mas não foi o que aconteceu. O Grêmio se desorganizou, empilhou o atacante. O Kahneman, que é um jogador que sempre tem uma atuação muito boa, ele estava totalmente fora de forma, né? Sem ritmo de jogo, sentiu o peso do gramado e deu o que deu, né? Não foi... Ontem, antes do jogo, nós falamos aqui, até o José Silva defendeu que devesse ser, ontem ele falou isso, devesse ser adiado o jogo por causa da chuva. E eu ponderei aqui, o Algair, aproveitando que tu é um empresário de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, por que no Rio Grande do Sul não tem um estádio coberto? Entendeu? Eu acho que é um investimento importante que ter. Nós sabemos que aqui o clima, aqui, seja no verão, no inverno, são o contrário, praticamente, é o bom futebol. Então, um deles, esses estádios, o Grêmio, o Inter, o dia que o Grêmio puder, então joga se for o do Inter, joga o Grêmio lá, o Grêmio joga... Enfim, um deles seja coberto, que aí não teria problema de tempo. Eu acredito que por questões de custos na Europa se justifique, né? Mas aqui, se formos ver durante o ano, é 1 ou 2 jogos que acontece isso aí, no ano inteiro. Então, às vezes, o custo de uma cobertura não justifica... Mas eles gastam tanto dinheiro com um jogador que não vale nada também. Na verdade, gastam milhões e milhões. A folha de pagamentos do Grêmio é 15 milhões por mês. 15 milhões por mês. Bruno, colorado ou gremista? Sou gremista. Parabéns. Essa qualidade não são todas as pessoas que... Exatamente. Que tem, assim... Parabéns aos meus pesos. Não, mas a gente me deu muitas alegrias, né? Claro. Então estou muito satisfeito com ele. Não é um jogo que vai tirar esse amor, né? Essa paixão por ele. E com certeza, na verdade, o Grêmio eu acho que deveria ter já optado. O Grêmio está em uma situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, tem que dar toda a força lá para sair desta possibilidade de rebaixamento, que é clara, é real no Grêmio. E aí, Roxane? Bom, ontem quando eu cheguei em casa, liguei a TV, vi o primeiro gol do Grêmio, vi o Renato Gaúcho comemorando. O ato falho, né? A pessoa queria que fosse o Grêmio. Vi o Renato Gaúcho comemorando e fiquei, não vou assistir uma série. Acordei de manhã e essa tragédia aí de quatro gols, ainda que como gremista não praticante, a gente sente, né? Não tem como. Mas sabe que o placar não disse o que foi o jogo, né, Silvio? Porque os gols foram feitos nos últimos minutos ali, né? É verdade. O primeiro tempo, acho que 0-0 foi justo. E esses 3 gols que a Roxane perdeu ali, foram assim, no momento que o Grêmio já tinha se convencido que seria 1-0 até o final, né? O Grêmio estava batido também. Eu quero chamar o Banrisul, que é nosso patrocinador, né? Uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aproveite as vantagens do crédito consignado, que o Banrisul está se enfatizando essa questão, porque hoje é importante, né? Nós sabemos que 40% das famílias brasileiras hoje têm como arrimo, do ponto de vista financeiro, os aposentados. E eles também eles têm essa alternativa do consignado. Vamos a esse VT do nosso Banrisul, que é um dos patrocinadores master aqui do nosso atividade. Vamos lá. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Muito bem, olha aqui, ó, Armazém do Queijo. Vamos falar do Armazém do Queijo? Lá com o João Tumeleiro.
padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Aí está o João Tumeleiro, né? Sempre feliz, até porque essa felicidade dele representa e ela é o efeito do sucesso, né? Do Armazém do Queijo aqui, né, Algair? É um espetáculo, né? Nós somos da época aqui, eu acho que a Roxane também é dessa época, o Bruno é muito jovem, mas nós éramos dessa época em que, para apreciar essas especiarias, né, oferecidas pelo Armazém do Queijo, nós tínhamos que subir a serra. Hoje nós temos isso aí graças a esse empreendimento do João Tumeleiro. Fica lá na Murilo Furtado 254, aqui no bairro Petrópolis. O WhatsApp é 98020-7107 e o telefone fixo é 33920085, aberta de segunda a sábados entre 9h30 e 19h30. E claro, no domingos e feriados, o João Tumeleiro vai dar aquela descansada merecida. Nessa sexta-feira, dia 27 de 8, o Armazém do Queijo irá servir tortéi ao molho de tomate seco, Algair, imagina? Essa que eu sei que tu gosta. De comer ajoelhado, né? Bom, com certeza. Aqui, ó, reserva pelo telefone 98020-7107 e pelo fixo, repetindo de novo, 3339-20085. Lembrando assim, ó, que o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar pela entrega receberá até ou após as 14 horas e o mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa? Poxa, 45 pila o prato, o qual serve 2 pessoas. 2 pessoas, 45 pila o prato. Tem custo para entrega? Claro. E esse custo varia de acordo com o bairro onde você mora. E também lembrando que a teleentrega para o bairro Petrópolis fica gratuita a partir de R$50. Antecipe a sua encomenda e o número de pratos é limitado. E hoje aqui na bancada, claro, sempre desfila o Sucos Petri. Sucos Petri que acompanha a atividade lá desde o começo e é uma garantia de qualidade. Sucos Petri, em homenagem ao Bruno, que está nos visitando aqui, o Bruno Soper, nós estamos oferecendo para ele também o Sucos Petri de laranja, porque é o gosto dele, é o Bruno. Gosta do suco de laranja. Excelente. Perfeito. É o então, meu preferido. Referendado pelo Bruno também. Esse é o problema de perder o posto, né? O Bruno está chegando aqui na bancada, sempre eu escolhia, né? Mas ainda bem que a gente tem o mesmo gosto, né, Bruno? É que ela aprecia mais o suco de uva, então ela sabe. E perfeito. tu, eu sei que é o de laranja, então por isso a sua deferência para ti hoje, né? Perfeito. Essa ciumeirinha dá sempre aqui nessa bancada, isso fica tranquilo. Então tá. Na verdade, a sua sede pede saúde e pede o melhor Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. E nesta fase em que a economia começa a ter a retomada, daqui a pouco nós vamos ouvir o Algair ali também, a Fierg lançou hoje dados de recuperação da indústria gaúcha, né, que vem crescendo na sua recuperação. Na verdade, o CIE exerce um papel importante na qualificação dos nossos jovens. Ontem eu citei esse dado aqui, entre 30%, imagina essa 30%, Algair, Bruno e Roxane, 30% dos jovens no Brasil entre 18 e 24 anos estão desempregados e fora da escola. Quer dizer, essa é uma geração que nós temos que ter muito cuidado. O CIE faz um trabalho interessante porque investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio e também dar oportunidade para que esse jovem possa se qualificar e também subir na escala social, tendo a sua prosperidade e realizando-se profissionalmente. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE RS. Acompanhe aí. Minha primeira oportunidade foi CIE. CIE, né? Programa Atividade sempre ao vivo aqui. Rojane Ponce, qual é a novidade? Sempre tem novidades, né? A Roxane sempre traz novidades aqui. Qual é a novidade que tu traz hoje na área de trânsito? Então, Silvio, na verdade é mais um esclarecimento e um alerta, tá? Que não só eu estou fazendo, mas como também o Detran do Rio Grande do Sul. No dia 31 de agosto, vence, né, a primeira leva dos prazos para renovação de carteiras de habilitação vencidas, né, em março e abril de 2020.
Por que é importante as pessoas compreenderem? Porque, geralmente, quando você tem a sua carteira, né, enfim, perde a validade, o que acontece? Você tem até 30 dias para fazer os exames médicos, né, e para fins de retirar uma nova habilitação. É óbvio que desde 2020, quando iniciou a pandemia, até agora, não só a extensão deste prazo foi dada pelo CONTRAN, como também veio, né, uma legislação nova que aumentou esses prazos de validade para a maioria das pessoas abaixo, né, de 50 anos ali, que antes tinham 5 anos de validade, passaram para 10. Então, só para esclarecer toda essa situação, o que é importante para você, cidadão, que teve a carteira vencida, né, desde março de 2020 até agora? Observe este calendário. De março, que teve março e abril de 2020, vencimento em 31 de agosto. Maio, junho e julho de 2020, vencimento em 30 de setembro. Depois, agosto, setembro e outubro de 2020, vai ser 31 de outubro de 2021. E depois, é simples. Olhe o vencimento da validade da sua CNH e jogue 12 meses. Por exemplo, se foi a partir de novembro de 2020, você vai ter até novembro de 2021 para fazer a renovação da sua CNH. Essas pessoas que depois do dia 31 de agosto, por exemplo, tiverem a sua CNH vencida, ou seja, não providenciaram a renovação, correm o risco, né, além de se flagradas dirigindo com a carteira vencida, receber uma multa, também receber as famigeradas multas presumidas, que é aquelas multas de sistema, quando o veículo de propriedade de alguém com a carteira vencida recebe uma multa sem abordagem. O que acontece? O Detran presume que aquele proprietário, né, por não indicar o condutor dentro do prazo, estava dirigindo e, portanto, ele expede uma notificação dizendo que ele estava dirigindo com a carteira vencida. É muito importante, que a gente se atente a esses pequenos detalhes, especialmente por conta de todas essas prorrogações. Teve uma primeira prorrogação, depois teve outra prorrogação, então faz o seguinte, abre a carteira digital de trânsito, se você já tiver baixado o aplicativo. Olhe o vencimento e faz essa comparação para ver quando é o fim do prazo de vencimento da sua CNH e evite dores de cabeça. Muito bem. E o Bruno, tu tem muita dor de cabeça no trânsito ou não? Olha, tu dirige? Algumas dores de cabeça a gente sempre tem, né, no trânsito, mas graças à doutora Roxane a gente consegue resolver essas situações. A gente até comete porque sabe que tem quem defenda a gente, né? Exatamente. Então a gente fica até valente no trânsito. Não trabalhamos com mágica, só para deixar claro, viu? Doutor Algai, alguma observação na questão? Não, até aproveitar a presença da Roxane e como é que está o Detran se reorganizando com a questão do sinistro do prédio ali, que foram 3 andares do Detran que foram atingidos, né? Algair, olha, essa hora é aquela que a gente faz aquele comentário assim, obrigado pela pergunta. Certo. Né? Porque eu queria também fazer essa pergunta para o Detran, como é que você está se organizando, Detran? Porque está um caos. Na verdade, Algair, já estava muito ruim antes, quando o Detran já estava, né, situado nesses 3 andares que pegaram fogo. Agora eu me sinto até mal de ficar batendo, né, em quem está convalescendo. Sim, a gente imagina que seja uma operação muito complexa agora. Tudo isso aconteceu e infelizmente se perdeu vidas nesse episódio, junto com a retomada de prazos. Então, assim, falando particularmente, né, não posso falar do geral, talvez haja coro aí com as minhas reclamações, mas o serviço de atendimento ao cidadão, que já era ruim antes, agora está impossível, né? Você não consegue falar com o Detran pelos órgãos que ele disponibiliza para o cidadão. Então, tem muita modificação no trânsito que a gente precisa de esclarecimentos, e o esclarecimento é de um chat, né? Que às vezes começa ali por um atendimento eletrônico, virtual, depois vem um pessoal que não está devidamente preparado, e as informações, hoje você pede informação de uma coisa e amanhã da mesma coisa e vem respostas diferentes. Então, ou seja, está faltando gestão. Essa é a minha opinião, tá? E a minha constatação. Agora, o que se anunciou logo que aconteceu a questão do fogo, né, Algair, é que iria se, pelo menos com os 95 mil processos que foram extraviados, né, foram incinerados, e isso é muito processo. 95 mil processos.
disse o presidente do Detran que iria fazer um questionamento à PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, para saber como proceder. Só que já se passou todo esse tempo, foi o dia 14 de julho, e até agora eu estou vendo processos sendo julgados, processos que, em tese, poderiam estar lá naquele fogo. Ou seja, eu espero que haja transparência por parte da administração, que venha a público e diga o que aconteceu e qual vai ser a atitude a ser tomada. O que talvez não possa é pensar assim, bom, o que colar, colou, vou fazer julgamento sem analisar, somos advogados, né, Bruno? Exato. Como é que eu vou analisar recurso de multa sem eu analisar as razões que a pessoa utilizou, sem eu analisar os documentos que ela trouxe como prova? Não pode ser feito dessa maneira. Então, eu espero, Algair, que essa resposta não venha da Roxane, mas venha, sim, das autoridades, porque já está na hora, né? Eu acho que já deu tempo para a Procuradoria-Geral do Estado fazer o tal do parecer e dizer como é que a autarquia de trânsito vai agir, infelizmente, por conta desse sinistro. Na verdade, essa questão toda, né, Roxane, nós sabemos que ele tem desfilado por essa bancada, e mundo afora nos programas de televisão, rádio, jornalismo, essa questão da falta de informação, essa deficiência da informação, do contato do setor público com a sociedade. E isso acontece em todas as áreas. No Detran não é diferente, né? Isso aí se reflete também aí. Eu acho que, como tu falaste, né, Roxane, é preciso que as autoridades ligadas ao segmento aí tenham, né, essa sabedoria de informar as pessoas que precisam dessa informação. Pelo menos aqui, ó, estamos fazendo isso, aquilo e tal, né, para as pessoas terem uma certa tranquilidade, né, Algair, para saber que alguma coisa está sendo feita. A gente consegue pensar o que passa, vamos dizer, o Detran é o Dr. Eni Bassi, né, o presidente do Detran. É um cara muito bem articulado, é um cara... É um político, né? Político e também é gestor. Ele ele teve uma gestão muito boa na segurança do Estado na época, lembro. Mas se os processos, na sua maioria, são físicos, não tem o que se possa fazer, imagino eu, né? Ou não, eles são já estão todos digitalizados? Pois então, o que se foi a público também, Algair, foi dizer que a grande maioria dos processos do Detran eram virtuais. Mentira. Desculpa, então traga os números aqui e mostre isso para nós. O que existe é um sistema, né, capenga, ou seja, que foi desenvolvido até a metade. Vou dar um exemplo, são 3 fases administrativas, foi desenvolvido o sistema até 2. De novo, socorrendo aqui o Bruno, que é advogado. É a mesma coisa que eu fazer um processo judicial e ele foi desenvolvido o processo eletrônico até a sentença, mas se eu quiser recorrer, eu tenho que imprimir e protocolar no papel. Esse é o sistema que o Detran alega que está atendendo o cidadão de forma virtual. Ou seja, tem muita coisa para ser feita. A gente recomenda, inclusive, que não utilize esse tipo de forma de se defender, por exemplo, desse processo eletrônico. Então, isso se torna mais grave ainda, porque aquela história de uma mentira dita tantas vezes se torna verdade. E a questão do processo eletrônico do Detran realmente está muito a desejar e há muitos anos. Isso tem sido alertado há muito tempo para a direção passada, inclusive. O sistema é ruim, não dá para usar e, enfim, aí botar a goela abaixo do cidadão também tá errado, não dá para ser feito. Perfeito. Olha aqui, ó. O Bruno Soper, que é advogado especialista em direito do consumidor, depois dos nossos reclames aqui, vai nos falar sobre o seguinte, que é uma coisa que nos interessa e nos atinge a muitas milhares de pessoas, que é a questão do cartão clonado, os efeitos disso, assalto e perda de documentos e de docs e de cartões. Então, depois o Bruno vai nos falar sobre isso. É importante você que está envolvido nisso, quer ter esclarecimento a respeito, fique ligado aí que vamos falar a respeito disso e esclarecer muitos aspectos que dizem respeito a essa questão. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como a transparência e a responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo da previdência, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E agora vamos falar, né, nesta rota gastronômica que o Barranco, que nós estamos sempre aqui na nossa atividade, começando pelo Barranco, né? O Barranco há 51 anos no coração dos gaúchos. Já tivemos aí o Armazém do Queijo, agora o Barranco.
o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, onde você seguidamente encontra o doutor Algaio. Cláudio Algaio era teu primo, né? Cláudio é meu primo. Teu primo, doutor Cláudio. Um grande abraço, Cláudio Algaio, que é telespectador aqui da nossa atividade. O médico, né? Ele ainda continua presidente da Federação dos Hospitais? Sim, ele é um lutador por essas causas. Com certeza, o doutor Cláudio Algaio é um amigo há muitos anos, presidente da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul. Mas o Barranco tem o complexo Barranquinho. Olha que delícia essas comidas maravilhosas aí nesta hora, né, Bruno? A gente está aqui ainda assim, jantar e tal, vendo esses pratos maravilhosos aí. Lembrando que tanto no Barranco quanto no Barranquinho temos ambientes climatizados e também, se você quiser, a sua escolha ao ar livre. Daqui a pouco, né, o ar livre vai estar completamente liberado. O telefone do Barranco é o 51 33 31 61 72 e no Barranquinho 30 28 23 10. Barranco e Barranquinho, duas instituições da área gastronômica famosas aqui no Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. Tem muito empresário, Algar, tu sabe muito bem disso, que quando vem aqui ao Rio Grande do Sul e marca, por exemplo, uma reunião contigo, ele quer se reunir aonde? No Barranco. No Barranco, e é verdade. Os artistas também, né? Os artistas Quando vem se apresentar. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria médica e, claro, na defesa da sociedade. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, que, aliás, foi muito desrespeitado, né, por movimentos políticos aí que queriam romper com aquela situação de partilhamento de informações entre o médico e seu paciente, que é sagrado, é o Código de Ética Médica. Então, esta relação foi muito rompida, foi muito desrespeitada por certos políticos aqui no Brasil nessa pandemia. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Na medida em que garante ao profissional o livre exercício, né, ele também significa a segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E defender os médicos é defender a saúde. E nós sabemos, Algair, que nós falamos agora há pouco, depois quero o teu comentário sobre a retomada da economia. A FIARG lançou esses dados aí que nós vamos daqui a pouco esclarecer e explorar um pouco. O Badesul, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, lá no começo da década de 70, quando eu comecei no jornalismo, Algair, o banco começou os primeiros passos do Badesul a incentivar a nossa indústria, o agronegócio e tal. E hoje o Badesul, Banco do Estado de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o nosso Banco de Desenvolvimento dá valor a quem empreende e quem produz. O Badesul também dá valor para o nosso Rio Grande crescer. Vamos acompanhar. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Novas e muitas façanhas do nosso Badesul. Bruno Soper, advogado especialista em direito do consumidor. Bruno, essa questão aí é muito recorrente, que seguidamente a gente está envolvido com esse assunto, que é a questão de cartão clonado, assaltos, perda de documentos e cartões e tal. E aí, como é que está essa questão aí? Então, essa questão está, de certa forma, muito complicado, porque nós temos duas situações. Nós temos a situação, num primeiro momento, onde o cidadão, ele tem, sim, os seus documentos furtados, seja num assalto, num ônibus, e alguém encosta nele e acaba retirando, no caso das bolsas das mulheres, né, a sua carteira, e acabam fazendo uma tremenda de uma limpa nas instituições financeiras. Então, isso é um golpe que está acontecendo com frequência. E com relação a isso, fica o alerta para os aposentados de que, via de regra, você não pode estar colocando a sua senha juntamente com o seu cartão.
porque isso facilita a vida de alguns estelionatários, porque se vê numa condição que eles podem realizar algumas facilidades, né, para retirar valores da sua conta, dinheiro, mas também, inclusive, fazem empréstimos pessoais em nome dos aposentados, algo que, via de regra, não deveria estar acontecendo. E outro fator importante que eu destaco aqui é que, além dessas situações, nós temos algo que está acontecendo com muita frequência, que se intensificou demais na nossa pandemia, que são os golpes também de internet. Essas pessoas que praticam esses golpes, eles se viram numa situação em que eles não podiam sair de casa, que as pessoas estavam na sua residência e, de certa forma, eles acabaram se atualizando, né? O crime acabou se tornando sofisticado com relação a isso. Então, fica o alerta para que você não envie para alguma mensagem de WhatsApp, algum código que você recebe no seu WhatsApp, porque isso você vai estar sendo prejudicado e é uma situação que acontece com frequência. Já existem alguns processos no Brasil, não é de forma majoritária, os advogados estão querendo criar uma jurisprudência para que golpes feitos pela internet, em algumas situações, eles possam ser responsabilizados, o Facebook, o WhatsApp, para que eles respondam de forma objetiva, tal qual diz o nosso Código de Defesa do Consumidor, para que venham reparar esse dano. Mas o fato é que o importante é que nós possamos trabalhar de forma preventiva e não de uma forma reativa em determinadas situações. Essa questão do cartão clonado parece que ela cresce cada vez mais. Alguém da mesa já teve cartão clonado aqui? Perda de cartões já? Já tive. É? E olha que eu sou super cuidadosa dessa coisa de não ter sempre a mesma senha para tudo. E foi uma coisa tão inusitada que do nada... E aí vem o lado positivo, né, de ter um banco que me deu um suporte, que imediatamente começou a me ligar quando viu movimentações diferenciadas, né, compras diferentes no meu cartão de crédito. E até hoje eu não sei exatamente aonde que o negócio aconteceu, mas... Está aqui o Bruno de novo para nos dar esse respaldo. A responsabilidade para esse tipo de situação é da instituição financeira e você não precisa, me corrija, né, Bruno? Claro. Nem pagar seguro por isso. Né? Porque às vezes eles te embutem lá um seguro que você paga mês a mês para que, se caso clonem o seu cartão de crédito, aí eles vão te ressarcir. Não, isso é uma responsabilidade deles, independente de pagar por seguro ou não. Tu falaste dessa questão aí, permita só um pouquinho, Bruno, porque eu me lembro quando o H era aqui da minha geração, o Banrisul, o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele tinha o cheque expresso. Eu acho que ele tem ainda o cheque expresso, não sei se continua sendo. Não sei se ainda tem. Mas lá quando ele criou, lá na década de 70, nós jornalistas e tal, eu fazia sempre a área economia, nós fomos convidados, cada um, né, os jornalistas daquela época, Afonso Ritter, ainda está aí trabalhando, um grande jornalista, Afonso Ritter, e nós fizemos, um grupo de jornalistas, fomos lá e acabamos contratando o cheque expresso Banrisul. E naquela época, quando o banco recebia, na hora da compensação, eles ligavam para a gente. Eu recebia sempre quando eu emitia um cheque, na hora da compensação, que era de manhã. Dependendo do valor ou todo? Independente do valor. Às vezes dependia do valor um pouquinho maior e tal, mas sempre faziam isso aí. Aqui, ó, está entrando um cheque assim, senhor. Então eu emiti, então ele confirmava com a gente. Claro, hoje a situação é diferente, mas havia, de parte do Banrisul, no caso específico, estou citando, esta preocupação, esta relação com o cliente. Exatamente. O banco, ele é responsável de forma objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, tá, com relação a essa situação. E quando, via de regra, tá, o consumidor ele vier a ser negativado nesses casos, existe, nesse caso, uma possibilidade de uma inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Então, o que o consumidor deve fazer? Ele deve ficar atento para que, quando não haja nenhuma outra inscrição prévia de forma devida, né, junto aos órgãos de proteção ao crédito, você tem o direito a uma indenização por danos morais. Ah, mas eu já tenho uma inscrição prévia. Bom, nesse caso não há possibilidade de uma indenização por danos morais, em caso de uma inscrição indevida, porém, você ainda assim pode ajuizar uma ação judicial para que você consiga retirar aquela inscrição do seu nome e também não realizar esse pagamento, porque na verdade você não fez ele, né? Então é uma situação que muitas pessoas se veem de mãos atadas para que elas possam estar resolvendo essas situações. E a demanda por esse tipo de serviço no teu escritório, como é que é?
tem bastante pessoas que procuram com relação a isso. Existe também uma outra situação muito interessante, que são das inscrições da permanência indevida. Que a inscrição indevida é quando você não tem nenhuma relação jurídica com a instituição financeira, e no caso de fraude isso acontece muito, né? Que as pessoas têm seu cartão clonado e etc, e elas acabam não realizando o pagamento, por óbvio, e acabam sendo inscritas junto aos órgãos de proteção ao crédito. Mas nós temos também algo que é recorrente, acho que até mais que inscrição indevida, que é da permanência indevida. O que significa permanência indevida? É aquela situação onde o consumidor ele deve, não negou a dívida e ele pagou o boleto. Entretanto, o que ocorre? A instituição financeira ela não retirou, no prazo de 5 dias úteis, o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. E isso também gera uma questão, uma possibilidade de dano moral. Só quero destacar aqui que é algo, são institutos parecidos, mas eles não são próximos, né? Eles são parecidos, porém, existem algumas diferenças entre eles. Na inscrição indevida, a indenização, existe um valor próprio para isso, e já na permanência indevida, que as pessoas acreditam que é sempre o mesmo valor, né? Na verdade, ele é um valor menor, porque entende-se que você já tinha um relacionamento com o banco, com a instituição financeira, mas nesse caso não pagou. Quando você realizou o pagamento, eles deveriam retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito. Muito bem. Olha aqui, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, da Auxiliadora Predial. O telefone, ela está aqui em Porto Alegre, naturalmente, a sede da Auxiliadora Predial, mas também em São Paulo. Aqui em Porto Alegre, o 51 3216 6100. Importante, a Auxiliadora Predial, em São Paulo, está ganhando mercado lá, porque o mercado paulista, o doutor Algai sabe muito bem, empresário, que é muito disputado o mercado imobiliário de São Paulo. Tem as grandes imobiliárias, inclusive com capital estrangeiro. Então, a Auxiliadora Predial está lá hoje despontando no mercado pela eficiência, pela qualidade do serviço e pelo retorno que ela dá para o seu cliente. Em São Paulo, por exemplo, o telefone é o 11, prefixo de São Paulo, 23 48 40 00. Parabéns aí à nossa Auxiliadora Predial, que é uma das empresas que nos orgulha muito, né? Até porque as empresas que saem daqui, elas nos representam lá. Representam aquilo que é o perfil, o caráter, a eficiência, qualidade do empresariado do Rio Grande do Sul. Zafari. A campanha institucional do Zafari, ela sempre toca muito a gente, seja em que tempo for, e principalmente no final do ano, né? Mas olha aqui, ó, a vida acontece quando a gente se encontra. Este é o slogan que o Zafari está usando nessa campanha institucional e mostra esse aconchego, esse partilhamento do Zafari com a sua comunidade. E principalmente aqui em Porto Alegre. Eu frequento muito, viu, Roxane e Paulo e Bruno, eu frequento muito o Zafari ali da Getúlio Vargas, que mora no Menino Deus. E ali tem, e em todos os Zafaris tem um local desse lá, tem sofás, aí o camarada se encontra, principalmente os de mais de 40 anos como nós, né? Se encontram ali para bater papo, conversar e tal, fazer compras. E esse é uma forma de aconchego que o Zafari faz para os seus clientes. Então, a vida acontece, claro, quando a gente se encontra ali, principalmente num supermercado Zafari. Vamos acompanhar. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, um abraço ao nosso telespectador, a Simone Magalhães, aí, mandando um abraço ao Bruno aí e agradecendo as informações do Bruno. Também a minha nora, a Renata Ortiz, e meu neto, o Henrico, está nos assistindo. A Letícia também mandando um abraço, minha filha, mandando um abraço para a Roxane aí, Letícia Lopes. Bom, eu quero lembrar para você também que a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção, viu, Algar, do Rio Grande do Sul. E é um imenso, tu trabalha nessa área, e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais, olha aqui, são mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos.
Atendimento personalizado e especializado. Negociação, claro, também personalizada e pessoal mesmo. E a garantia própria em todos os produtos. Vamos acompanhar esta mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. 19 horas e 37 minutos, a temperatura permanece aí em 14 graus centígrados, vai baixar um pouco mais, mas amanhã teremos o tempo bom com sol, a temperatura também mais ou menos como foi nesta tarde. Dr. Oscar Algaier, empresário, a Fiergs, através do seu setor de economia, informou hoje que a utilização da capacidade instalada da indústria gaúcha subiu para 73%. E isso significa 3 pontos percentuais acima, ou seja, nós estamos começando, as máquinas começaram a trabalhar de novo, quer dizer, a estrutura econômica começou a trabalhar mais e melhor. E esses 3 pontos acima é uma média histórica do mês de junho. Esses dados são de junho. Algair, esse é um bom indicador, até porque cresceu em 18,5% as vagas oferecidas com carteira assinada. Além de um bom indicador, é uma excelente notícia, né, Silvio? Porque a indústria sofreu, como o varejo, sofreu muito com a pandemia. A questão de paralisações por períodos que nunca tivemos tão prolongados, né, na história recente. E provavelmente agora só não está crescendo mais, porque toda a cadeia de insumos ela está afetada por esse fator, né? 75% das indústrias reclamam exatamente da falta de insumos. Insumos. E também a gente tem visto na indústria da construção civil, que é onde eu atuo, a mão de obra nesse período ela se pulverizou muito, né? Então não dava para um profissional de construção civil ficar esperando em casa, né? Ele foi procurando novas opções, comércio paralelo, coisas desse tipo, informal, para poder suprir as necessidades básicas da família, né? E muitos desses profissionais não voltaram para a construção civil. Então, a gente está vendo que existia uma demanda reprimida por necessidade de obras, empresas que conseguiram se sair melhor um pouco ou sobreviver à pandemia. Agora, alguns setores que também cresceram na pandemia, que isso acontece, né? Esses setores agora necessitam de uma expansão. A gente já vê os shopping centers com novas marcas, com novas opções. A gente já vê lojas que até então não tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, chegando para o mercado, redes que tinham um plano de expansão e tiveram que dar uma segurada, agora estão retomando essa expansão. Então, tudo isso desencadeia toda essa produção, mas fica a própria indústria automobilística agora está com problema de entrega, porque falta o chip, falta o equipamento para poder, né, só tem um produtor mundial. E esse chip que falta para a produção dos automóveis, como as pessoas ficaram muito em casa durante a pandemia, eles direcionaram toda a produção para tablets, celulares, né, que é o mesmo produtor. E aí parou a parte automotiva e agora não está sendo tão interessante voltar, fazer investimentos para voltar para a parte automotiva. E o que a gente está sofrendo aqui no Brasil é que o mercado americano ele é mais interessante para esse produtor recomeçar a entrega desse chip, né? A indústria automobilística americana é mais interessante para eles nesse momento. Então o Brasil e os demais países estão sofrendo com isso, por isso que a gente vê aí 90, 120 dias para
se compra um carro esperando para que ele seja produzido e entregue, né? Eu recebi aqui do ministro do Trabalho, o Onyx Lorenzoni, ele passou já os dados oficiais do Ministério do Trabalho, que neste ano até agora foram criados 1.850.000 empregos com carteira assinada no país. E a projeção é de 2,5 milhões até o final de dezembro. Ou seja, isso significa que realmente essa retomada da economia vai acontecer, né? E está acontecendo graças a Deus. Na tua área, qual é o teu sentimento, a tua sensação? Corroborando com o Dr. Oscar, com relação à questão dos chips, né, do atraso da entrega dos veículos, eu já percebi que em algumas concessionárias... Não tem carro zero. Não tem o carro zero. A porta entrega. Então o consumidor ele tem que ficar atento para que, ao ele adquirir um veículo, ele garanta primeiramente o preço desse veículo, porque o dólar disparou praticamente. Nós temos uma deficiência, né, nessa questão da entrega da parte eletrônica dos veículos, então está atrasando os veículos para serem entregues. E o que acontece muitas vezes? O consumidor ele tem a intenção de comprar o veículo, porém ele tem que esperar um certo tempo para que ele possa realizar a retirada desse veículo, só que no momento de fechar o contrato, ele acaba sendo prejudicado porque a questão do dólar e também eles não garantem às concessionárias o mesmo preço que estão te fazendo no momento que tu viu pela primeira vez o veículo. Então existe essa situação e tem que ficar atento com relação a isso. Mas o meu sentimento é que o comércio ele está voltando gradativamente, né, à sua atividade normal. Hoje em dia nós falamos de uma pandemia mundial, algo que é muito importante, que é algo que é sério. Entretanto, as pessoas não estão deixando, ou pelo menos estão se restringindo, né, cada vez mais viver. Então as pessoas estão consumindo, estão frequentando alguns restaurantes, mas tomando as devidas cuidados, né? Perfeito. Poxa, tu tens encontrado alguma dificuldade na renovação da tua frota de automóveis? A empresa não caí ainda com nenhum contrato desses que o Bruno falou, né? Mas é uma pegadinha. Ainda não viu o que ela falou? Ainda mas não. Agora eu vou falar para vocês, quero mandar um abraço pro meu irmão. Isso aconteceu com o meu irmão. Ele acabou tentando adquirir um veículo e percebeu, ele veio conversar comigo e disse, cara, não faz isso porque tu vai te complicar. E aí ele conseguiu ir numa outra concessionária que tinha um veículo para ter entrega. Nesse caso, resolveu. o santo de casa fez milagre, porque ele estava orientado. Caso contrário, ele não ia conseguir. Muito vale bem. Uma boa orientação, né? Vale uma boa orientação. Tá aí. Mas, Bruno, eu estou passando por isso que eu estou trocando o carro da minha filha e comprei com uma promessa de entrega em 30 dias, tá? E eles foram bem claros que não garantem o preço. Sim. Mas, como nessa transação está sendo colocado um carro também como parte do negócio, o que o vendedor falou que pela FIP está subido, pela falta de carros mesmo, se subir o preço do carro zero, a FIP também vai subir, a diferença ficaria a mesma. Eu não acredito muito, mas pode acontecer isso. Olha, não tem problema nenhum em te dar essa orientação, desde que ele coloque isso no papel, tá? Porque não, mas eles são bem claros, eles não garantem nada. Não, claro, lógico, eles não garantem, não garantem nada. Mas aí entra a questão do risco do consumidor de estar assumindo o risco de comprar um veículo por um valor superior àquele... O que também ele me orientou foi que se dado uma pequena entrada simbólica para garantir que um pedido, mas que na chegada do carro, se subir o preço e não me agradar, é devolvido aquele valor e faz o negócio. Né? Nós estamos numa época onde os direitos eles estão sendo, de certa forma, flexíveis. Essa atitude dessa concessionária, por exemplo, dessa revenda de carro, ele pode fazer isso, porque está condicionando, né, a entrega. Olha, se não quiser mais o veículo na hora da retirada, a gente desfaz o negócio. E realmente aconteceu isso, nesse caso que eu acompanhei, né, do meu irmão, eles devolveram esse valor, esse sinal, porque entenderam que é um valor simbólico só para sinalizar, né, a intenção de compra. Então existe essa flexibilidade mesmo. Perfeito. Roxane, nessa área aí de veículos... Olha, pensando em veículos e pensando no nosso clima, né, e vindo aqui para a TV, e a gente passa ali pela Voluntários e tal, eu vi vários buracos. Foi noticiado, inclusive, numa dos jornais aqui, um buraco imenso que estava lá na 290, causando, né, problemas em vários veículos. E eu pensei assim, poxa, por que não falar sobre esse ponto?
Talvez o nosso telespectador não saiba, mas a responsabilidade do Estado é objetiva em situações em que você, por exemplo, passando com o seu veículo, né, novo, usado, né, não interessa qual é o valor dele pela FIP, mas passou no buraco, quebrou uma roda, furou um pneu, deu alguma avaria, o Estado tem a responsabilidade de te indenizar. E o que é interessante aqui, especialmente em Porto Alegre, que nós temos a tal da Câmara de Indenizações Administrativas, que é um expediente, que é para ser um expediente simples, que você manda, né, as informações por e-mail. Lá eles pedem que seja juntado 3 orçamentos, né, básico, e fotos, vídeos e até indicação de 3 testemunhas para que ele se linke, né, que aquele buraco efetivamente causou aquele determinado dano, por exemplo, no seu carro. Não se trata só essa Câmara de Indenizações Administrativas, ela não serve só para o buraco na via, tá? Ela também trata de alagamentos em imóveis, aquelas situações quando a pessoa está cortando a grama e solta aquelas pedrinhas e estoura o vidro. Também são situações que são resolvidas através dessa Câmara. Aliás, que não precisa do acompanhamento de um advogado, você pode fazer isso sozinho, né? Não tem nada muito elaborado. Óbvio que se você quiser contratar um advogado para lhe acompanhar nesse sentido, pode. Mas isso é muito interessante, especialmente porque toda vez que tem essas chuvas, né, muito intensas como nós vivemos nesses últimos dias, não tem asfalto que acaba, né, pelo menos o nosso desses últimas décadas, né, Algar, talvez ele não consegue se sustentar. E aí aqueles buraquinhos viram crateras e as crateras vão te engolindo, e especialmente os motociclistas que têm que tomar um cuidado redobrado, porque pode efetivamente não só ter um dano material, mas também sofrer um acidente e, infelizmente, em algumas situações se levar ao óbito. Roxane, uma das coisas que aconteceu com uma familiar meu é o seguinte, ela tem uma loja e nessa loja ela tem a garagem, e a garagem ela tá ali, garagem, escrito no portão, e está aquela faixa amarela no perímetro, na limitação da garagem, para dizer que aquilo ali é reservado. Essa pessoa, ela sempre colocou o carro ali e tal, e nos últimos dias ela tem sido multada pela IPTC. Pode acontecer isso? Como é que tu caracterizaria essa situação? Então, eu até sei um pouco desse caso especificamente. Na verdade, há um erro ali, né, Silvio, de autuação. Como se trata de uma área azul e a proprietária desse imóvel estaciona justamente na frente da entrada e saída de garagem do imóvel dela, né, em tese, a única pessoa que poderia reclamar seria ela dela mesma, né, o que é uma coisa que é ilógica. O que acontece? Né? Ela foi autuada por um agente de trânsito apontando um local errado, ou seja, estava dizendo que ela estava estacionada, né, sem o ticket no perímetro ali da área azul, o que não corresponde à verdade. Então, nesses casos, eu sempre oriento que faça, né, a sua resignação, né, a sua defesa administrativa, porque está errado, né? Ou seja, a autuação nessa situação, ela realmente não traduz a verdade. Muito bem, aqui vamos falar um pouquinho sobre Vidrobox. Algar, em 1971, a Vidrobox foi inaugurada. E ela é uma, imagina, 50 anos, é isso? 50 anos. Algar, 71 para cá é 50 anos. A Vidrobox tem 50 anos e já é uma empresa tradicional no Brasil. Vidros temperados, laminados, duplos, termoacústicos, curvos ou planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas. E olha aqui, ó, fechamento de sacadas. Hoje em dia nós vemos as empresas e, sobretudo, as famílias, moradias particulares, de habitação, fechando a sacada, porque o Rio Grande do Sul tem essa questão, nós estamos vivendo no inverno, frio, chuva, vento e tal, e até no verão, naquele sol fustigante, naturalmente, e as pessoas fecham a sacada para poder ter o ar-condicionado em pleno funcionamento dentro do interior da sua casa. Box para banheiros, películas, divisórias com vidros temperados, tampos de mesa, espelhos, tudo isso na Vidroblox Bindex 3302 4343. O site aí da Vidrobox é vidrobox.com.br. Realmente uma empresa tradicional desde 1971. E olha que o cadastro positivo chegou para revolucionar o mercado de crédito. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. E além de ter acesso às informações do cadastro positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder
crédito, garantindo o aumento das suas vendas sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Algair, também ontem, vou começar por ti aí, que o IBGE divulgou dados aí a respeito da inflação. O Algair sabe que, sobretudo ele, que é empresário, que trabalha muito nessa questão toda, né, desses fatores da economia, essa retomada ela significa também aumento de custos para as empresas, que têm que pagar impostos atrasados, a demissão de pessoal, enfim, uma série de gastos que os empresários têm no momento de retomada. E essa inflação, que no Brasil alcançou em agosto 0,89%, a mais alta desde 2002, ou seja, no mês 2002, ela já está em 12 meses em 9,3% e preocupa o Banco Central. E 3 fatores, Algair, são apontados pelo IBGE como fatores primordiais na elevação dessa taxa inflacionária. A crise energética, por causa da crise hídrica, que está sobretudo lá no centro do país, transportes, custo do óleo diesel, gasolina, e a questão das lavouras, que também sofreram com a estiagem. E aí é de preocupar mesmo o processo inflacionário, ou tu acha que o Banco Central e o governo estão, de certa maneira, com as condições de segurar esse processo? Silvio, é de preocupar porque nós estamos nos aproximando dos 2 dígitos, né? Isso aí quando chega no 10%, é verdade. Nunca foi bom, problema, né? Mas temos que ver o seguinte, o que pode ser feito nesse momento? Não tem muito que possa ser feito, né? Porque é aquilo, estamos saindo de uma pandemia onde a economia parou por 6 meses, né? E agora a gente vai sofrer o rebote dessa pandemia. A gente vê que os materiais de construção dispararam, os alimentos também, né, por conta dessas questões climáticas e também da logística de distribuição. Né. Nós estamos ainda o Brasil ainda está, os modais de logística para transporte de insumos básicos via rodoviária, né. Mais de 70%. E não se admite, num país que queira ter um desenvolvimento normal, que não tenhamos uma malha ferroviária isso aí, que nos desse redução de custo, né, uma ligação com os portos, né. Nós temos aqui um porto de Rio Grande com uma ociosidade muito grande. Aliás, esse mês a gente está tendo o maior movimento de navios nos últimos 5 anos aí, né, mostra que realmente a retomada é uma questão do momento, né? Mas o que o governo teria que fazer? Não é agir pontualmente em setores, e sim, nós estamos no 3º ano do governo, já seria de ter um plano geral que atendesse todas essas necessidades, né? Lamentavelmente, o governo teve 3 anos de muito conturbados, sendo que praticamente quase 2 de pandemia, né? Então, não tem muito que cobrar no governo para eficiência ou um controle mais rígido desses setores. E vamos ter agora um ano eleitoral, que normalmente é um ano que a economia é mais deixada de lado, né? Porque os interesses políticos se tornam mais relevantes, né? Mas não foi, tu falasse em 6 meses, na verdade a economia está parada mais de ano, né? Porque na verdade... Sim, mas eu digo da paralisação mesmo, foram durante 6 meses que fechou tudo, né? Mas houve durante esse tempo todo aí esse processo mesclado, fecha, abre, que de qualquer maneira prejudica o andamento. Nós estamos desde março de 2020, quando estourou a pandemia, né? Foi logo após o carnaval, né? Até o carnaval estava tudo bem, né? 4 de fevereiro o presidente alertou, e aí ele foi muito criticado por querer fechar o carnaval. E o seu Dória lá no São Paulo, lá o Cabral lá no Rio, não deixaram, fizeram o carnaval. Bruno, qual é a tua sensação, a tua expectativa, a tua percepção do ponto de vista desta recuperação e que isso afeta a tua atividade? Eu vejo que, de certa forma, a economia está tendo alguma retomada,
tá? Porém, naquela época onde se tinha um pavor muito grande, as pessoas não sabiam se ia ter empregos ainda, teve um aumento significativo no escritório de ações revisionais para questões de veículo, né, para financiamento de veículo. Então, as pessoas estavam, sim, de certa forma, preocupadas. Hoje em dia, eu vejo que existe essa procura ainda por esse tipo de serviço, né, por esse trabalho, mas que existe um grupo de pessoas, né, que se enquadram hoje nessa característica. Normalmente são pessoas que têm financiamentos de veículos com parcelas mais baixas. Na pandemia nós tínhamos parcelas altas que as pessoas estavam com receio de honrar os compromissos, e acredito que a inflação ela tem que ser regulada, né, nesse sentido. Corroboro com o entendimento do Dr. Oscar, que em épocas de eleições a gente vai ver como será essas eleições no nosso país, porque me parece que está muito polarizado ainda. Então essa pauta econômica, de alguma forma, ela vai ser trazida à tona também. E a gente precisa ficar atento com essas questões, né? Porque está complicado. Né? Aliás, o Dr. Roberto Schwartzman, um médico famoso no Brasil, médico e professor, ele cita aqui o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, fazendo uma análise dessa questão da política que se adotou para combate da pandemia, enfatizando o seguinte, que 98%, segundo esse centro americano, das contaminações por Covid ocorreram dentro de casa, apenas 2% na rua. Então ele diz o seguinte, um dos maiores enganos cometidos na orientação desta pandemia foi a adoção do lema "fique em casa, não saia para a rua". Segundo ele, e aliás, ele está sendo seguido por dezenas de milhares de médicos que hoje começam a vir para fora e dar sua opinião médica da situação. O melhor lema teria sido: saia para a rua, respire ar puro, tome sol e evite, claro, aglomerações. Lembrando assim que ele, como eu também, fica estupefato de ver pessoas na rua, sozinhas, usando máscara. E ele diz nessa observação dele o seguinte: as pessoas não sabem que quando elas estão usando máscaras ao ar livre, elas estão deixando de respirar o ar puro e respirando fungos e bactérias que são contidas na máscara. Estão fazendo muito mal para a saúde, mal, pior do que a pandemia. Opinião do Dr. Roberto Schwartzman, que é um dos médicos mais famosos do Brasil, professor universitário. Rochelle, essa questão da economia, como é que tu está vendo também? Especialmente a questão da crise hídrica e o aumento, né, que nós vamos ver aqui em relação à questão da energia. Fico bastante preocupada pensando que a última vez que tivemos uma crise dessa natureza, ainda convivíamos com as lâmpadas halógenas, né? Falando do consumidor residencial, não das indústrias. Aí tinha aquela ideia de, vamos trocar as lâmpadas, vamos apagar as luzes, vamos usar de forma racional a questão da energia. Só que hoje em dia, né, muitas dessas orientações já foram assimiladas e já fazem parte, né, do dia a dia de muita gente. Me parece que com a questão do aquecimento global, né, e termos tantos extremos, hoje a gente olha para dentro de casa e vê que é muito difícil ficar sem um ar-condicionado, por exemplo. Né? Que não era uma realidade, talvez, lá naquela época. Ou seja, se mudou um pouco o nível de utilização, né? Há muito mais equipamentos que se usam dentro de casa, tudo depende de energia, é o celular, é o computador, é o tablet, toda aquela parafernália de equipamentos. Então, fico pensando como que o governo vai conseguir conscientizar essa população de que precisa usar menos, né, energia, caso contrário vai faltar para todos. Muito bem, doutor. Faltou muito planejamento nessa área da energia elétrica, né? Ah, é verdade. Mas quando que não, né? Interessante que nós temos tecnologias para isso. Temos a energia através do sol. Eu advogo por uma empresa que ela gera energia, tem projetos para gerar energia através do lixo. Então, o nosso lixo, na verdade, ele pode gerar energia, né? Existem diversos projetos e parece que o Brasil está sempre pensando no mesmo viés, né? Então, acho que o estímulo para novas energias renováveis é extremamente importante. Né? Aliás, aqui, ó, lembrando, aproveitando que o Bruno falou, a manchete, você pode botar na capa do Jornal do Comércio de hoje,
desta quinta-feira, dia 26 de agosto, aí está, projetos bilionários de energia avançam no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, obras de transmissão de 5,3 bilhões melhoram a infraestrutura e viabilizam novas usinas. Entre outras manchetes, propostas para subir a rodoviária de Porto Alegre serão conhecidas hoje. Não sei, nós não temos esse retorno aí ainda, mas essa questão da rodoviária de Porto Alegre... Algar, tu particularmente é favorável à mudança do local da rodoviária de Porto Alegre? Só lembrando que o Jornal do Comércio é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Eu tenho assinatura do Jornal do Comércio há muitos anos e realmente é o jornal que melhor informa. E, sobretudo, principalmente na área da economia, do comércio, mas também ele é um jornal eclético. Ele tem lá a sociedade, tem turismo, tem várias atividades aqui que são abrangidas pelo Jornal do Comércio. E aí, Algar, agora deve ficar ali... Eu particularmente acredito que pelo movimento que tem em Porto Alegre, não justifica ainda, acho que uma boa reforma no prédio ali. Agora abriu mais uma área aí onde era o prédio que foi sinistrado, então de repente tem como ampliar ela para ali. Agora o grande problema é aquele entroncamento ali, o trânsito ainda, que poderia ser melhorado ainda, não? Não, sim, né? Sempre uma rodoviária dentro do centro de uma cidade é complicado. É um transtorno, né? Agora, se perguntar para o pessoal de táxi e vans, eles vão querer que seja lá em Passo Fundo, né? Sim, claro. Lá em Uruguaiana. Então, lá em Uruguaiana, tá certo, né? Então, mas tirando a brincadeira de lado, eu acho que poderia ser um pouco como nós também temos aqui o privilégio de ter um aeroporto dentro da cidade. Né? É verdade. Isso aí Isso é uma grande característica de Porto Alegre. E quem vai a São Paulo sabe o que é o custo de um táxi ou de um transporte ou que seja um ônibus especial de aeroporto, né? Isso tudo vai onerando para o usuário. Né? Nós temos o privilégio de ter ali, desce, pega um ônibus, pega um táxi, pega o próprio carro, fica no estacionamento próximo. Buenos Aires tem o Aeroparque, né, que aqui é no centro, lá praticamente, depois fora o Ezeiza, lá, que é longe, né? Sim, mas é que é um pouco mais distante, né? Mas assim, tudo vai do planejamento do urbano, né? Não pode uma coisa ser tratada independente da outra, né? Se fizesse uma coisa já conjugada, nós temos aqui, hoje eu estive almoçando ali no Embarcadero e... Não nos convida, viu? Essas coisas não convida, viu só? Né? Esqueci de te ligar. Ele sempre esquece, a Cesar ele esquece. Ele não esquece quando o Grêmio perde, ele passa os WhatsApp dele. Ontem eu recebi vários, no fim da noite. Eu nem sabia que o Grêmio jogava ontem. Eu só dei uma boa noite no grupo do Atividade, só dei uma boa noite. Eu nem sabia que o Grêmio estava jogando ontem, ele me toca. Até porque eu sei que é proibido tocar no assunto. Para isso ele se lembra de mim, para convidar para ir no Embarcadero e esquece, né, tio? Nós vamos sair então, vamos combinar lá no Embarcadero. Mas aquilo ali está uma região muito bonita e o projeto vai se estender até próximo da rodoviária ali, né? Com certeza. Então, ali está previsto um hotel também, naquela parte ali. Mas, assim, estava almoçando com os empresários do próprio Embarcadero e eles têm algumas travas que o tempo de contrato deles é por 5 anos. Então, isso também dá problema para eles para renovar os próprios lojistas. Né, limita o tempo, né? E aí, negociações, né? E para fazer eles um investimento de um restaurante ali, contando que talvez só possa operar por 5 anos, também não se paga. Né? Então tem vários fatores. Agora o que eu vi que me manifestaram lá é a grande boa vontade do governo do estado e da prefeitura. Né? Os dois, tanto o Melo quanto o Leite, os dois com muito boa vontade para aquele projeto ali. E entenderam que realmente Porto Alegre há muitos anos precisava daquele espaço ali, tinha o espaço disponível e não usava, né? E isso são operações que têm que ser planejadas, né? Outro dia teve aqui o Dr. César Schirmer também, está com um projeto muito bom de revitalização do centro. Ele é o prefeito do centro, né? O Schirmer, não é isso? O xerife, eu acho, né? O xerifão. Ele tem meio jeito de xerife, não é de prefeito? Tem xerife, mas assim, gostei muito da exploração do projeto que ele tem, de iluminação, de segurança, de voltarmos a poder caminhar no centro de Porto Alegre, no centro histórico. E já está, muitas ações que ele falou, não é da boca para fora, já estão acontecendo. Né? Então, Porto Alegre está, talvez com tudo isso, termos uma rodoviária, como tu diz ali, talvez ela passe a ser um estorvo
para a dinâmica da cidade, né? Mas talvez esse espaço que, infelizmente, né, foi vitimado pelo fogo, seja uma opção né, de extensão ali da rodoviária. Na verdade, eu acho que o único que saiu da onde estava para tentar novas áreas foi o Grêmio, né? Que estava num lugar muito bom, que poderia ter ampliado, assim como fez o Beira-Rio, mas decidiu ir lá para o Maitá. E agora está brigando aí por conta de e talvez ali haja espaço para fazer uma pista exclusiva para os ônibus, né? Que não disputem Castelo Branco com os automóveis, né? Pode ser feito tudo isso, né? Agora, Porto Alegre, e esse vai ser um assunto que eu gostaria de explorar com você. O Bruno, tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Algair? Porto Alegre também. Eu sou de Uruguaiana. Eu sou de Juí. E Juí. Então temos 2 interioranos e 2 capitalistas aqui, no bom sentido. Capitalista é bom. Principalmente o Algair. Capitalista é bom. É bom. Qualquer sentido é bom. Qualquer sentido é bom. Vamos nos aproximar da ala da direita aqui, viu, Roxane? Agora que eu quero lembrar, depois vamos falar sobre isso, sobre a nova Porto Alegre que está se desenhando. Já vem Porto Alegre se transformando, principalmente na orla do Guaíba. Nós falamos ontem sobre isso aí aqui. Até a metade de outubro, a parte 3 da orla será entregue pela Prefeitura. Ora, está maravilhoso, eu quero saber a opinião de todos aqui que estão na nossa bancada nesta noite. Centro Clínico Gaúcho. O CCG Saúde não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG. Além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e também para exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui preços justos, se você quiser, e um plano acessível com um hospital completo para chamar de seu, então vem aqui para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Mas falando nisso aí, eu só queria saber, nós estamos ainda com a campanha do agasalho, né? O governo está com a campanha do agasalho. É importante que o frio não saiu ainda. O frio ainda vai ter, nós sempre temos o frio em setembro. Setembro está chegando, né? Chegando a primavera, daqui a pouco mais. Setembro ainda é um mês, estamos aí na final de agosto, é um mês de frio. Então, nós sempre temos que apelar para isso. É uma campanha do agasalho, uma campanha de muitos anos, de décadas, que o Estado faz exatamente isso, para que nós exercitemos a nossa amizade, o nosso bem-querer, a nossa misericórdia com aqueles necessitados que não têm condições como nós de nos agalharmos, que o inverno que é realmente muito rigoroso, que traz sequelas importantes para a população. Então, se integre nessa campanha do agasalho, vamos ver esse VT aí do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que fala sobre isso, e graças a Deus, aqui no Estado sempre essa campanha do agasalho foi um grande sucesso, porque nós temos esse hábito de ajudar o próximo. Vamos acompanhar. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, aqui são 20 horas e 8 minutos, a temperatura permanece em 14 graus centígrados. O Chihuahua, né? O Chihuahua que estava lá, eu conheço o Chihuahua desde a época que ele era lá no Menino de Deus, na Getúlio Vargas, tradição que perdura, assim como os movimentos das ondas do mar. Agora ela está lá na Teixeira Mendes, 1216. Está aí as imagens do Chihuahua, na Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. Olha, casquinha de siri, hein, galera? Casquinha de siri com aquele com vinho ou com cerveja que tu toma? Coca Zero. Coca Zero. Como diz o Bernardo, não vem botar essa cachorrada para cima de mim. Moqueca de peixe, camarão adorê e bacalhau às natas, Roxane. Imagina só, no Chihuahua. Que visita mais um. Tem gente aqui da bancada que quase toda semana dá uma chegadinha lá. Aqui, o pessoal não está vendo, está vendo as imagens, a gente está babando. Esse camarão a 4 queijos aí, eles preparam para a Ana sem glúten. Que a Ana tem intolerância ao glúten e eles fazem... Mas tu não tem problema com isso aí? Não, mas a Ana sempre me acompanha nessas... sim, tu acompanha, claro,
Tá, e aí eles já conhecem isso, olha, o prato sem glúten, eles fazem. Tem que cuidar e aí do homem trocam aqui, o creme de leite ali. Ana é colorada? É? A Ana tem... Se não fosse colorada, já não estaria lá, né? Bom, tá certo. Então, olha aqui, ó, Teixeira Mendes, 1216, Chihuahua. Toda a família dela é colorada. Leve a família, um abraço, Ana. Leve a família, os amigos, faça a festa, tal. Nós estamos agora naquele momento de descontração, né? Claro, com os cuidados mínimos necessários, mas nós temos aqui viver. Chihuahua, então, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. É muito bom, é muito bom. Muito bem. E olha aqui, falamos agora em bebida aqui, o HR toma Guaraná zero? Não, eu disse brincando, uma água mineral com gás aí. Tá certo, isso aí. Mas vamos falar de vinhos. Eu sei que o vinho tu é muito chegado ao vinho também, como eu. Vinhos do mundo. O mais importante para a Vinhos do Mundo, isso daí é para você aí, olha que maravilha esse Vinhos do Mundo importadora. O mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência do mundo dos vinhos. Sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe, claro, numa loja Vinhos do Mundo. E olha aqui, ó, a Vinhos do Mundo tem 3 endereços. Na Getúlio Vargas, 1135, aqui no Menino Deus. Essa aí é na Cristóvão Colombo, 1493. Essa aí o Silvas manda e desmanda. Sim, né? não, você deve estar lá essa hora, né? Deve estar lá. Cristóvão Colombo, 1493, no Floresta. Depois temos aqui na Alameda Alípio César, 203, você está vendo aí, no bairro Boa Vista. E lá onde eu frequento, aí está, ó, Menino Deus, Getúlio Vargas, 1135, Vinhos do Mundo. Pessoal, vamos relaxar um pouquinho antes de mais nada, né? Porque nós temos aqui o Bruno Super, que além de advogado especialista em direito ao consumidor, ele é um camarada que atrai multidões aí, né? Na questão, quando ele pega um violão, como ele vai fazer agora? O que vai nos apresentar, Bruno? Essa tua especialidade, essa tua sabedoria, tocar um violão, o que temos aí para o pessoal aí do nosso atividade? Opa. Sabe que 28 anos de existência aí, né? Um programa sempre ao vivo, traz atrações maravilhosas como a tua. Eu quero ver o que tu vai nos apresentar aí para nós descobrirmos, nós que não conhecíamos aí esse lado do Bruno, descobrimos... Mas olha, eu vou te contar que nem eu conheci esse meu lado. Poxa vida, isso foi uma grata surpresa que eu tive. Eu sou professor de Direito do Consumidor, dou aula nos aprovadores e no CPC. E fui convidado para ministrar aulas para a OAB e nós tivemos um pré-prova onde tive um insight de mais ou menos umas 2 horas, consegui fazer um repertório de umas 5 músicas para ensinar os meus alunos sobre o direito do consumidor. E eu vou te contar um segredo. Quem falou para ti que aprender direito é algo chato, é algo enfadonho, mentiu para ti. Lamento dizer que o direito é maravilhoso, ele regra a sociedade e nós temos algumas situações que é a lei que segue a sociedade, se adequa, né, em algumas situações. Por exemplo, a lei do superendividamento é uma hipótese que agora, há pouco tempo, foi previsto no nosso Código de Defesa do Consumidor e era algo que já era recorrente na nossa sociedade. E nós vamos falar estava falando sobre inscrição indevida, né? E eu sabia que o SPC, ele fez uma música exatamente sobre essa tal permanência, né? Essa inscrição, essa permanência indevida, ou seja, quando você paga o boleto e a empresa não retira no prazo de 5 dias, o SPC fez uma musiquinha cantando mais ou menos assim. Vamos lá. O que é que eu vou fazer com esse boleto pago, se eu permaneço com a restrição? Eu nunca imaginei que esse atraso fosse me dar tanta incomodação. Eu andei errado, eu pisei na bola, não paguei a fatura do cartão, mas a gente aprende, a vida é uma escola. Agora vou pedir indenização. Já paguei o boleto e quero retirar a dívida que eu devia. Se não retirar em 5 dias úteis, é permanência indevida. Muito bem, agora o ao vivo ali atrapalhou um pouco, faz parte, é a primeira vez que eu apresento isso num programa de televisão. Isso acontece. Foi muito bom, muito bom. Mas tá de parabéns, adorei. E é algo que a gente pode ensinar as pessoas rindo, brincando, e eu demorei a entender isso. Nossa, então nas nossas aulas a gente leva violão, baixo, guitarra. Quero mandar um abraço muito forte para a Super Band, né, que são os meus amigos que tocam comigo nas minhas aulas.
e é uma grande satisfação, né, ensinar os alunos com música. Muito bem. Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui, conversando pelo Algair. Tu já alguma vez pagou boleto? Pelo amor de Deus, não me faz pergunta difícil. Quem não, hein? Quem nunca? Eu não queria os boletos do Algarve, que deve ser alto. Não, isso aí tá fora do nosso alcance. Tá fora da minha zona. Quem nunca? Não, tem gente que não paga, né? É complicado. Mas é muito legal, eu acho que, né, Roxaninho, é legal você fazer, né, de... Não pagar e ter a proteção do Bruno aqui, né? Vamos até pensar nesse caso. A gente não faz milagre, né? Não, mas a criatividade da adequação ficou muito boa. Imagino que tenha sido vocês mesmos que fizeram a adaptação. Eu tenho um repertório de 8 músicas. Então, quando a gente dá um aulão assim, a gente leva toda a banda. É muito legal, é uma energia diferente, porque a música ao vivo, ela contempla isso, né? E é uma satisfação ensinar. Então, um abraço para os meus alunos, um abraço para meus colegas, o Dr. Newton, né, o Jankowski, a professora Alessandra Russo, que aprovam essas minhas, em campo, né, essas minhas atitudes aí, e tem dado resultado. Agora tu vai ficar tão famoso aqui no Atividade que tu vai ter que precisar de um advogado de direitos autorais. Direitos autorais. Porque tu tá aí tocando a música e vai acabar de alguém querer pedir Eu quero questionar aqui o Bruno para saber se tu tem outra música aí, que daqui a pouco nós vamos encerrar o programa com essa outra música. Ah, tem. Então nós vamos tocar uma do Vando, que Vando é sucesso, Vando nunca morre. Né? E as nossas músicas são todas antigas, mas todo mundo conhece. Que são fãs do Vando, né? Ah, é? Eu vivo cantando Vando. Eu só dispenso a questão da calcinha, isso aí pode ficar... Chamada aqui é Vandoca. Ah, Vandoca, olha aí. Olha aqui, eu vou falar um pouquinho sério. O Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos são saborosos e, claro, uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa. Farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos ver essas imagens aí do nosso... O ator preferido, né, o Paulo Jeremia, que está aí despontando como uma das grandes revelações do cenário artístico brasileiro e mundial. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Um telespectador que o Fernando Alomino Deus mandou dizer o seguinte: não tem como segurar essa rota gastronômica aí, é muita coisa. Fernando, não tem como. Isso é maravilhoso, né? Nós temos aqui uma rota gastronômica maravilhosa. Qualquer probleminha, a solução também nós apresentamos. Olina, você exagerou demais? Quer dizer, claro, exagero, tem como exagerar, não tem como se segurar. Vai lá nessa rota gastronômica aqui, você tem que ter um suporte depois que o Olina traz. O Olina realmente é tiro e queda. Bateu, levou. Realmente não há problema estomacal que a Olina não resolva. Mas antes de encerrar o programa, nós estamos daqui a pouco nos encaminhando para o final, eu gostaria de conversar com vocês sobre essas mudanças de Porto Alegre. Eu acho assim que Porto Alegre, há muito tempo, não tinha uma perspectiva de virar uma cidade também turística. Nós temos aqui hoje, eu sei que tem gente que vem do interior do estado aqui com excursões para ver a orla do Guaíba,
conviver ali, tem restaurantes, tem aquela vista maravilhosa, passeios de barco, uma coisa que nunca Porto Alegre teve. Tu como porto-alegrense, Bruno? Não, primeiro eu fico satisfeito, né, com as novidades que nós temos na cidade, que não são tão novas assim, né, que é a nossa orla. E interessante que uma vez eu fui alugar um carro e eu, conversando ali com o gerente da empresa, eu tive a grata surpresa ao saber que aquela unidade, aquela loja ali, ela é a segunda ou é a primeira no Brasil em 2 épocas do ano, em junho e em dezembro, que mais se destacam, que mais alugam carros. Ou seja, a gente não tem a percepção, muitas vezes, que as pessoas vêm para Porto Alegre porque vão para Gramado, mas acabam ficando aqui por Porto Alegre. Então, Porto Alegre está cada vez mais convidativa para que as pessoas passeiem de barco. Já fiz diversas vezes passeio de barco. É muito lindo você ver o pôr do sol de dentro do Guaíba, né, nesses passeios. Então, vale a pena a gente explorar as nossas riquezas culturais que nós temos aqui. Perfeito. E aí, Algair? Não, e agora com as restrições para se viajar para o exterior também. Exatamente. Isso aí fortaleceu muito o turismo interno. E Gramado está bombando, né? Impressionante como se recuperou rápido ali. Ainda mesmo que tenhamos ainda as restrições de distanciamento. Que são normais, né? Normais, máscara, tudo isso aí. Mas isso reflete também em Porto Alegre, né? E Porto Alegre mudou muito. Eu lembro em 98, quando eu era presidente do Veteran Car Club do Rio Grande do Sul, que a gente nunca conseguiu trazer um evento de carros antigos nacional para Porto Alegre. Mas Caxias, Gramado, Canela faziam com maior facilidade, porque lá era muito difícil vamos dizer, para alguém vir num encontro desses. Normalmente vem rodando um carro de 30, 40, 50 anos, né? Então vem de São Paulo, vem de Minas, vem do Rio, vem de Curitiba. Mas se a família não vier junto, dificilmente a pessoa vem sozinha, né? E aí, qual é o apelo que tinha na época para a esposa ou para a família, para os filhos? Nós vamos para Porto Alegre. Então, o que tem lá? Tem shopping center. O que mais? Shopping center. Tá, mas isso tem aqui em Belo Horizonte também, isso tem aqui em Curitiba. Exato. Então, mas o encontro é em Gramado. Beleza, eu quero ir. Quer dizer, aí sobrava candidato para vir com o parceiro dos carros antigos. E a exploração do Rio Guaíba, né? Por exemplo, temos o Veleiros aqui com a Priscila, que tem ela anuncia aqui no programa, tem um passeio maravilhoso no Guaíba. Velejo pelo Guaíba, né? Viajar pelo Guaíba. Eu acho que é uma coisa fantástica, que nos faz desfrutar também do Rio Guaíba. Essas ilhas que tem por aí. Esse manancial de água que nós temos aqui na volta, qual é outra cidade no Brasil que tem? Eu acho que é só Porto Alegre. Não tem outra, né? Tem um pôr do sol lindo que nós temos, né? Tudo. Que poucas pessoas conhecem isso no Brasil. Tudo isso favorece para que a gente tenha essa indústria do turismo aqui em Porto Alegre. Agora, para o interior, eu já vi pessoas que vêm do interior aqui, a dificuldade que tem, eu acho que a prefeitura tem que pensar nisso, é determinar uma área para o estacionamento de veículos e também de ônibus. E vem muitos ônibus de excursão e eles não têm onde estacionar, eles ficam nas ruas, muitas vezes não é proibido e tal, tem uma série de problemas. Existe aquela área ali do Parque da Harmonia, né, que daqui a pouco uma determinada área ele pudesse ser reservada para isso, né, Roxane? Porque isso aí daria um maior conforto e estabeleceria uma situação melhor para quem vem de fora para Porto Alegre. Um estímulo, né, inclusive, para esse tipo de passeio. A única coisa que eu lamento é que eu moro em Porto Alegre há 25 anos, mais ou menos, e só agora está vendo isso. E acho que talvez na minha existência não vou ver toda a orla ocupada, né? Porque ainda temos um potencial incrível. A parte que está sendo revitalizada e, né, que vai ser oferecida para a população ainda é muito pequena. Nós temos um rio muito maior, nós temos espaços que podem ser, inclusive... Nas ilhas mesmo, né? Uma coisa... Ou seja, essa vida que vem junto com o rio acaba ficando pouco explorado. E espera-se, né, que tanto essa gestão e as próximas que venham possam ter esse olhar realmente preocupados e ver que está dando certo, que a população está abraçando a ideia, está feliz por poder olhar para o seu rio, né, que derrubem de uma vez esse muro da Mauá, ou pelo menos, né, que deixem ele menor. Isso vai fazer com que as pessoas utilizem o espaço público e naturalmente venha mais segurança, porque mais pessoas transitando nas ruas, isso torna mais convidativo.
e, obviamente, outros modais, né? Outras possibilidades de deslocamento. Então, eu faço muito gosto e fico muito feliz de ver Porto Alegre dando esse super passo. Muito bem. O tradicional manda beijo, abraço. Mas eu não posso deixar de mandar o meu beijo para a Ana, que está nos assistindo lá. Um beijo para Ana. E é tradicional já, né? Agora vamos ouvir então novamente o Bruno aí que vai. Agora o Vando vai mandar um beijo para Ana. O Vando vai dar um recado para vocês, falando sobre relação de consumo, né? Quem é consumidor, quem é fornecedor e consumidor por equiparação. Vamos lá. Consumidor é pessoa física e jurídica. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor por equiparação são aqueles que não têm nenhuma relação. Consumidor é pessoa física e jurídica. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor por equiparação são aqueles que não têm nenhuma relação. São aqueles que não têm nenhuma relação. Muito bem. Parabéns, Bruno. É a primeira vez em um programa de televisão, então? Primeira vez. De uma série, né? Que agora vai ser convidado para... Olha aí, temos de uma gente, eu também trabalho... Não, perfeito. Na próxima vez nós vamos trazer a Super Band aí para prestigiar também. Mas aí tu tem um hobby de banda e tudo, pessoal? Eu, na verdade, eu gosto muito, cantei há 16 anos no coral da minha igreja. O meu irmão é baixista, meus amigos são voltados com pessoas que são ligadas à música, né, da minha igreja. E eu cuido da parte da transmissão ao vivo dos cultos. Então a gente está sempre muito interligado. Aliás, as igrejas sempre, elas, eu vê a história de grandes músicos, eles começaram sempre cantando no coral da igreja, né? É uma fonte, né, de talentos como ele, né? Mas quem canta lá em casa é o meu pai. Ele deve estar se odiando agora por ter contado esse segredo, mas ele é a pessoa que mais canta. O próximo convidado, então, aqui será o nome dele. Olha, vamos... E declama também, né? Declama, tia? Declama. O Algair é declamador também, sabia? Opa! Meu Deus, eu não sabia disso. Tu não sabia, mas nós sabíamos. O Algair é um grande declamador. Ninguém segura ele. Trovador, talvez, cara. Trovador também. Bom, ele trova. Tu viu que ele trova bastante. Trova bem. Ele chega trovando aqui sempre, viu? Não para de trovar. Mas, Bruno, obrigado pela tua presença aqui. Tem alguma coisa mais que tu queria fazer um resumo do que tu falaste aqui? Via de regra que as pessoas cuidem da sua carteira, cuidem dos seus dados, porque é extremamente importante. Não saiam passando senha, códigos para outras pessoas, para que vocês tomem cuidado com relação a isso. E também lembrando, né, que em caso de inscrição indevida existe sim uma solução. Não pague a dívida, procure um advogado da tua confiança para que você possa resolver essa situação. Essa de não pagar a dívida é boa, né? Não pague a dívida. Inscrição indevida, né? Inscrição indevida. Essa recomendação aqui é não pague a dívida. O programa o cara que liga agora no programa, o cara liga agora no programa, não paga a dívida. Assim, tá bom, não vou pagar. Caso de fraude, nós estamos falando. Pois é. Xani, destaque final. Dica, falei aqui que 31 de agosto é o final do prazo para as CNHs, né, que estão vencidas lá em março e abril, mas também é o prazo final aí para indicações de condutor e defesas. Então, minha sugestão, acesse o site do Detran, verifique se tem alguma pendência, né, e aí faça as devidas indicações de condutor. O Bruno fez uma pergunta aqui no intervalo, mas eu respondo no próximo programa que eu tiver aqui com ele, porque tem mais tempo. Um telespectador disse a cobra do Algair para fazer uma declamação para a Ana. Cara, eu faço todos os dias, ela sabe disso, todos os dias. Pessoalmente, né? Mas, pessoalmente. Eu quero mandar, antes do final do programa, eu quero mandar um recado também para um amigo nosso, né? Eu sei que não tem tantos amigos aqui, né? Que tem uns dois ou três aqui que talvez não seja, que é o Luiz Felipe Scolari. Não inventa Scolari, não inventa, por favor.
faz aquilo que tem que fazer, o feijão com arroz. Ontem o Renato te enrolou, né, cara? Não faz assim, não inventa. Mas, Silvio, não dá para se queixar, podia ser pior. Podia ser pior. Ser 7-1. Ele costumou 7 podia ser 7-1. Agora, tomara que esses exemplos aí sirvam de lição, né? Só lembrar que nós começamos o programa com o esporte, como sempre, a tradição aqui no Atividade, mas eu queria, no encerramento, lembrar uma coisa que nós não falamos no começo, que é a informação ampla, correta. O Grêmio volta a jogar sábado, às 9 horas, contra o Corinthians, e está dependendo aí, né, desse resultado até um alívio de até podendo sair, mas isso não significa que o Grêmio está fora, não. Ele vai precisar trabalhar muito ainda para ficar longe, distanciado do período lá da zona do rebaixamento. Daquela zoninha ali que ninguém quer, né? Time pequeno não cai, Silvio. Time pequeno não cai. Time grande cai. Só time grande. E o Internacional joga no domingo às 6 horas e 15 minutos contra o Atlético Goianiense. Cuidado, Colorado, que está ali naquele limite também. Daqui a pouco nós vamos trocar posição com vocês aí. Bom, eu quero agradecer você, telespectador, pela fidelidade, pela audiência aqui, o Atividade, cada vez mais crescendo, desde a sua fundação há 28 anos, marchando para os 29 anos, daqui a pouco 3 décadas. Uma boa noite a todos vocês. Essa quinta-feira o programa volta amanhã, 18 horas e 56 minutos, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Bom sono, boa noite, até lá.